Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que você abra comigo a palavra de Deus e eu vou ler Isaías capítulo 57, versículo 2 e versículo 20 e 21. Isaías capítulo 57, versículos 2, 20 e 21. Nos diz assim a palavra de Deus: aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte, mas os ímpios são como um mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui alguém que, dominado pelos desejos da minha carne, segundo a vontade do meu coração, fazendo aquilo que me agradava, me orientando também pelos meus pensamentos pecaminosos, eu ainda jovem já havia descoberto a minha inutilidade neste mundo, e eu experimentava um vazio na alma, e mesmo que eu tentasse preencher esse vazio com muitas outras coisas que me proporcionavam momentos de prazer, na realidade eu nunca encontrei nada suficiente para dar significado à minha existência. E eu confesso que, mesmo deliberando sobre o pecado, ou seja, escolhendo pecar, fazer aquilo que me agradava, eu me reconhecia alguém que se esforçava para ser melhor na minha relação com Deus e com outras pessoas, ao mesmo tempo em que eu me via também vencido pela incapacidade de negar a minha própria natureza, sempre tendente à prática do mal. E na condição em que eu me encontrava, uma coisa que me perturbava, me causando medo todos os dias, era a certeza de estar caminhando para o inferno, porque a minha consciência, ela me condenava pelas escolhas que eu fazia. E aos 21 anos, a minha angústia pela falta de sentido na minha vida me levou a uma profunda depressão, e numa determinada noite, mais especificamente no dia 16 de junho de 1993, há quase 28 anos, dentro de um quartinho onde eu morava, a minha alma cansada, ela gemeu em alta voz, e eu falei o seguinte para Deus: Senhor, se Tu és poderoso, como dizem esses crentes, transforma a minha vida, ou se não, me mate, porque eu não quero mais viver nesse mundo. Até então eu não sabia que o Espírito Santo, que sondava a minha mente e o meu coração, ele me flagrou num momento de desespero e de sinceridade, quando eu, também vencido pela fraqueza, fui impulsionado por ele mesmo a clamar por uma mudança na minha vida. E, como eu disse, uma das convicções que eu tinha era a de estar condenado à perdição eterna, e isso me causava muito medo. Me lembro de uma das primeiras coisas que me aconteceu, que foi a libertação do medo da morte que me dominava a alma. E mesmo sendo um cristão nominal, alguém que lia a Bíblia, ainda que sem entender muita coisa a respeito da vida que agrada a Deus, daquilo que a Bíblia nos ensina, eu reconhecia a Bíblia como a palavra de Deus, mesmo sujeito a um viver ímpio, como era
o meu, porque eu estava convencido de que ser apenas um religioso, depois da minha experiência com o Espírito Santo, não traria para mim nenhuma garantia de salvação. E quando eu fui, sempre que eu era abordado pelos crentes que vinham me falar de Jesus, o que me diziam era que Deus tinha um plano de vida para mim, um plano de salvação, mas que eu precisava reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. E junto com a libertação do medo da morte, eu experimentei também a paz que excede a todo entendimento que as pessoas tanto procuram em muitos lugares e também em pessoas, uma paz circunstancial, mas que só é possível a paz verdadeira ser encontrada em Jesus, como ele mesmo disse que a paz que ele dá não é como a paz que o mundo pode dar, porque o mundo não o conhece, ou seja, a paz que Jesus dá é a paz que gera no espírito a sensação de estar reconciliado com Deus. E tudo isso, depois de falar a respeito um pouco do que Deus fez na minha vida, eu convido você para analisar comigo o texto da palavra que limos, tão enfática em fazer distinção entre quem ainda de modo correto aos olhos de Deus anda em obediência e aqueles que estão na condição de ímpios. Eu quero chamar você para a gente refletir sobre a caminhada do justo e a caminhada do ímpio. E o que a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 57 de Isaías que nós lemos, é que na sua caminhada, quem anda retamente vai encontrar a paz como um benefício concedido por Deus. E essa paz, ela é resultado da comunhão com Deus neste mundo. Isso significa dizer que ainda que o contexto seja de guerra, seja de tribulação desse mundo, os que foram espiritualmente transformados de simples seres viventes, sempre ocupados com a existência no que diz respeito às satisfações do corpo, como comer, como beber, como se vestir, morar, necessidades que realmente nós não podemos negar enquanto estamos neste mundo, porque elas estão ligadas ao quê? À nossa vida biológica. Se essas pessoas, quem foi transformado em imagem e semelhança de Deus, restaurado pelo poder do Espírito Santo, com uma experiência pessoal com Deus, essas pessoas refletem então a manifestação da glória de Deus neste mundo e foram, como nós, pela experiência que tivemos, transportadas de uma condição baseada no instinto da sobrevivência para o estado de vida Zoe. O que significa isso? A vida espiritual que Jesus veio dar, a vida abundante da qual ele falou que para aquele que nele crê e recebe, então vai desfrutar dessa bênção, e isso acontece pelo poder libertador que age na nossa vida através do Espírito Santo, que nos tira do pecado e nos livra do medo da morte. Sim, quem passou por essa experiência pessoal, e ela tem que ser pessoal, encontrou também o verdadeiro significado da vida e sabe também viver, sabe o que é viver em paz. E depois de também gozar da paz de Deus e de saber que é livre do poder do pecado e consequentemente da condenação do inferno, a promessa na vida do crente se completa sobre aqueles que andam retamente, com a garantia de que na morte encontrarão o descanso sem
jamais serem ameaçados pelo medo da morte, como diz a palavra que eu li, né? E outra vez a palavra dizendo: eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos de Deus que me deu, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Essa palavra está escrita em Hebreus, capítulo 12, do capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Nós estamos falando de uma relação que primeiro se baseia na confiança que só é possível a quem se tornou filho de Deus quando recebeu Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Porque Jesus, ele, o Verbo vivo, ao se tornar humano igualzinho a nós, ele também experimentou a morte como uma fatalidade que naturalmente enche de pavor a todas as pessoas. Jesus também teve pavor da morte, tanto que ele pediu que, se possível, ele fosse passado aquele cálice, mas foi pelo poder da sua ressurreição que ele venceu o diabo, que ainda tem o poder da morte e continua causando medo a todos os que ainda não descobriram em Jesus a razão da oportunidade de terem vindo à existência deste mundo. Vir a este mundo é uma oportunidade de Deus, e quem ainda não encontrou Jesus não sabe dar razão à sua existência. Vejamos que, apesar de a Bíblia falar do diabo como um ser destruído em relação ao projeto da morte eterna para todo ser, né? O diabo, ele é um ser, ainda que poderoso, tendo domínio sobre a morte. Quando a gente fala da imagem e da semelhança de Deus no homem, que é o que ele procura destruir, a morte, ela continua. O diabo foi vencido, mas a morte, que é o último inimigo a ser vencido, ela continua exercendo o seu poder como a sentença do pecado aplicada aos ímpios. A morte é a sentença que Deus aplicou ao homem pecador, fazendo com que permaneçam nas trevas, fazendo com que permaneçam condenados todos que são descendentes de Adão, e todos que são descendentes do primeiro Adão, daquele que pecou lá no Jardim do Éden, eles são solidários também no seu ato de desobediência, e com isso recebem as suas devidas consequências no que diz respeito ao pecado original. E com isso nós deduzimos que o medo da morte não é uma coisa banal. Dizer que alguém tem medo da morte não é alguma coisa sem sentido, significante, mas é real e é bem presente também na vida de quem não fez ainda a confissão pública de Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isso seguido da demonstração também de fruto digno de arrependimento que comprovem a sua conversão a Deus. Por isso que não é também à toa que, naturalmente e no primeiro momento, a morte ela pode causar medo até mesmo aos justificados pela fé em Jesus. Quem disse que não? E sendo que o único meio de se livrar desse medo é crendo na ressurreição de Jesus, porque é através da ressurreição de Jesus que é gerada na alma do crente a confiança de que, mesmo que ele morra, ele não será atingido eternamente pela condenação que a morte impõe sobre os ímpios. E foi isso que Jesus disse: e todo aquele que vive e crê em mim
não morrerá eternamente. João capítulo 11, versículo 26. E essa confiança gerada na alma do crente, ela é resultado também da vida espiritual que recebeu através da conversão. Somente quem é convertido recebe essa certeza da salvação e perde o medo da morte quando recebe o Espírito Santo, porque antes estava morto nos seus pecados e estava impedido de desfrutar da alegria que só o salvo tem. Isso é o que a Bíblia diz. E eu vou ler para você Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos, ou o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Mas nós já sabemos que tanto pecadores arrependidos que já morreram, como justificados pela fé em Jesus, quanto os ímpios que morreram na prática da sua maldade, todos vão provar da ressurreição do corpo. A ressurreição, ela é para todas as pessoas, salvas ou não, mas a condição para que ninguém morra na condenação eterna, que é o dano da segunda morte, é a presença do Espírito Santo habitando na vida da pessoa. E ao usar o texto, no texto, o pronome se em vós habita o Espírito Santo, Paulo ele explicitamente afirma que tal como a fé não é de todos, 1 de Tessalonicenses no capítulo 3, versículo 2, e também quando a gente lê sobre isso, a fé não é de todos, também o Espírito Santo ele não habita em todos. Não podemos imaginar que todas as pessoas têm a mesma relação com o Espírito Santo que na igreja os salvos têm. Isso porque não é o fato de estar na igreja, estar no culto, estar envolvido com as coisas da igreja, que isso já confere para uma pessoa a salvação. E como garantir a ressurreição para a vida? Como dizer descanso eterno para quem não se tornou habitação do Espírito Santo? O único que tem poder de destruir a morte, foi isso que o apóstolo Paulo falou: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, ele vai também vivificar o vosso corpo mortal. Como que a gente vai dizer para quem não tem o Espírito Santo, não teve uma experiência pessoal com Jesus, de conversão, de transformação de vida, que essa pessoa está salva? E que autoridade também nós temos para dizer das pessoas que morreram sem confessar a Jesus como Senhor e Salvador, nem deram fruto digno de arrependimento, e também cuja vida não foi exemplo que inspirou a outros para uma vida santificada para Deus? Que autoridade nós temos para dizer a respeito destes que estão salvos, se a Bíblia vai nos dizer que a fé para a salvação, ela é também acompanhada pelas obras de piedade, pelas obras de misericórdia, que são, dentro da doutrina metodista, duas questões muito importantes que envolvem a vida de uma pessoa que é transformada pelo poder do Espírito Santo. E quando eu falo de obras, eu não digo que elas tenham em si a eficácia para a salvação de alguém, mas como confirmação da fé pessoal em Jesus, como fruto dos próprios atos do Espírito, através dos dons espirituais que foram concedidos ao crente. Então, não é mais uma questão de esforço das pessoas que sabem que são mais na sua natureza para fazerem coisas boas, a fim de serem também aceitas por Deus. Mas se trata de pessoas que
apesar de reconhecerem não habitar nelas bem algum, como declarou sobre si próprio o apóstolo Paulo, se tornaram, pela graça de Deus, capacitadas para as boas obras pelo Espírito Santo que habita nelas. Acontece que nós vivemos num tempo em que parece não haver mais diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve, como fala Abacuque lá no capítulo 3, versículo 15 do seu livro, porque o que limos no texto de Isaías 57, 20 e 21, é que os ímpios não têm vida de sossego nesse mundo, sendo sua vida semelhante a quê? Ao mar que expele lama e lodo, que dá para a gente um entendimento de alguma coisa desagradável. Isso se relaciona a uma existência manchada pelo pecado, com pessoas ímpias exibindo com orgulho as suas práticas abomináveis e numa demonstração também de defesa da libertinagem, que inclusive nem pode mais ser criticada. Veja bem que situação, porque tem o amparo e a cobertura da justiça humana, que a Bíblia diz também, a justiça humana, ela é trapo de imundícia. Isaías afirmou isso no capítulo 64, versículo 6 do seu livro, justificando essas pessoas que andam nas práticas que desagradam a Deus, os seus atos como direito a viverem com liberdade. E nós vemos pessoas morrendo nos erros que decidiram cometer, afrontando os bons costumes que dão base à vida familiar, considerando até a Bíblia caduca na questão que fala da condenação aos atos abomináveis, que promovem com espontaneidade, são pessoas que vivem a sua maneira, promovendo coisas desagradáveis, abomináveis a Deus, e dando cada vez mais vazão a que as suas concupiscências, ao desejo desenfreado da carne que os distancia cada vez mais do propósito de Deus, sem se importarem ou não, se estão atraindo sobre si a ira de Deus. E, pior de tudo, essa transgressão ser abonada por uma parte das pessoas que se dizem cristãs. Sim, gente que se omite de falar a verdade para quem está no erro, para que se arrependam e sejam salvas. E mais, justificando também crentes, justificando a sua omissão na condenação do pecado, com o entendimento errado de que Deus, Ele é amor. E se Deus é amor, por causa do seu amor, Ele não pode rejeitar ninguém por causa das suas opções e das suas preferências ou do modo como escolheram e desejam viver, porque afinal foi Deus mesmo quem deu ao ser humano o livre-arbítrio. Então, como é que a gente vai interpretar o que o próprio Isaías diz lá no capítulo 55, versículo 7 do seu livro? Olha só: deixe o perverso o seu caminho iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Se não tem importância para Deus a conduta das pessoas quanto ao caminho perverso no qual andam, e quanto aos pensamentos ímpios que conservam na sua mente, e em relação às iniquidades que preferem praticar, já que Ele é compassivo e rico em perdoar, o que no final de tudo resulta na salvação de todos, como considerar a conversão
uma necessidade relacionada à mudança de vida. Pelo contrário, o que Isaías diz no capítulo 57, versículo 21 que lemos, é que para o ímpio não há paz, e nem agora, e muito menos se morrer na prática dos seus pecados. E nós vivemos o tempo da relativização do pecado, com a falsa anulação da sentença de morte que a palavra de Deus impõe, sob o lema de que o que mais importa é ser feliz. Muitos estão anulando, ou pensam estar anulando, a condenação à morte daqueles que preferem desobedecer a Deus, com base nesse lema de que o que importa é ser feliz, e não me interessa as preferências ou as práticas que são admitidas pelas pessoas, e isso em nome da satisfação dos seus prazeres carnais e da realização de todas as suas vontades contrárias à proposta do Espírito Santo para uma vida de santificação que honra e que agrada a Deus. Mas o que a gente aprende da palavra é que Deus mesmo impôs a todas as pessoas responsabilidades quanto a tudo o que fazem por meio do corpo, quer seja bom ou mal do ponto de vista moral. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. O nosso corpo, ele sofrerá as consequências daquilo que nós escolhemos fazer, envolvendo a nossa alma e também o nosso espírito. E se compreendemos essa palavra do apóstolo Paulo, primeiramente direcionada aos crentes, ele está falando à igreja de Corinto, quanto mais devemos esperar que por essa mesma palavra serão julgados os ímpios, os que escolheram desobedecer a Deus, no grande dia do juízo, quando todos, a Bíblia diz, hão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós vivemos dias, conforme o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11, que nos diz assim: olha só, esses são os dias recomendados por Apocalipse capítulo 22, versículo 11 e 12. Continue o justo fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E o que isso significa? Eu respondo citando outras duas referências bíblicas. Quando Jesus censurou os fariseus, ele comparou a iniquidade deles com a rebeldia dos judeus do passado. Enquanto os fariseus se identificavam com os profetas, Jesus os comparou com os assassinos dos profetas. Ele disse: assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais. Mateus 23, 31 e 32. No contexto, não há dúvida de que Jesus está lhes advertindo sobre o juízo vindouro quando fala para aquelas pessoas. Jesus enfrentou a hipocrisia dos judeus com desafios diretos, profecias e com parábolas que nitidamente atacaram os pecados desses homens. Ele nunca abordou o pecado dessas pessoas, sempre avisando do castigo futuro. Encher a medida dos pais é a mesma coisa que continuar
na rebeldia até que chegue o julgamento. E a outra referência bíblica, em 1 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, é no mesmo sentido que Paulo falou nos perseguidores, enchendo sempre a medida de seus pecados. Deus viu o pecado deles contra Cristo, contra os cristãos e contra as pessoas do mundo que precisavam receber ou ouvir o Evangelho, e resolveu trazer ira sobre esses inimigos da cruz. E em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9 a 11, Deus respondeu à súplica dos mártires com a promessa de trazer a vingança depois de pouco tempo. O que acontece é que os homens facilmente se enganam, achando que a demora do castigo mostra que Deus não pretende punir os pecadores, porque Deus é longânimo. Mas quando os homens enchem a medida dos seus pecados, a Bíblia diz, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 18, conta que Deus vai castigá-los quando estiver cheia a medida dos seus pecados. A leitura que nós fazemos dessas considerações bíblicas, elas nos lembram uma outra verdade, também outra afirmação do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, versículo 28. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus lhes entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o mal, as coisas inconvenientes. Então, mediante essa realidade, qual é o nosso papel diante de um quadro tão inverso, diante de um contexto de rejeição ao Evangelho, à palavra? O que a gente precisa fazer? O que está escrito lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 19. E o que Ezequiel falou? Deus mandou ele dizer o seguinte: mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Então a nossa função, até o último dia da oportunidade da graça nessa terra, é pregar a salvação em Cristo, mesmo que quanto mais enfática seja a nossa pregação, tanto mais intensa seja a rejeição por parte dos ímpios, daqueles que não querem Deus, dos princípios de vida em que nós estamos lhes declarando através da palavra de Deus. E, de novo, me vem a lembrança outra declaração do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, lá no segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E o que é que está acontecendo? Crentes que antes tinham uma vida consagrada a Deus, agora com um conceito relativista a respeito do pecado, mudaram as suas convicções sobre o pecado, mudaram suas convicções baseadas na palavra de Deus e começaram a dar ouvidos às fábulas do modismo, da apostasia. É gente abandonando a fé, agindo como hipócritas, porque pensam que conseguem manter uma postura de fé em Jesus, mesmo que neguem o que orienta para uma vida de santificação a Deus,
santificação que a Bíblia declara como sendo fundamental, exigência fundamental para quem quer ver a Deus na condição de salvo. Repetindo, em relação ao juízo final, ao grande julgamento diante do tribunal de Cristo, sim, porque de maneira inevitável todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo, seja para serem julgados, para receberem galardão pela vida que tiveram através da fé, seja para julgamento e condenação eterna por causa da vida de pecado que decidiram levar, ignorando a oportunidade para se arrependerem. Hoje que é o dia do arrependimento. Então sempre deixar para depois é um engano do homem que pensa ter domínio sobre o amanhã, sobre o tempo. E se não fosse assim, nenhum outro valor também teria o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 14, versículos 11 a 13, tudo dentro do contexto que falamos até aqui. E o que diz lá? A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse capítulo 14, versículos 11 a 13, nós temos aqui a declaração apocalíptica do tormento eterno dos adoradores da besta e da sua imagem, que não terão descanso nem de dia nem de noite, ou seja, por toda a eternidade sofrerão o dano de rejeitarem a Cristo. Esses são os que rejeitaram o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus, aqueles que pertencem a Deus e têm o selo do Espírito. E a Bíblia diz que logo se segue outra voz também ouvida por João, dando testemunho da perseverança dos santos que morreram sem negar a fé em Jesus, daqueles que foram considerados bem-aventurados e participantes do descanso eterno, com lembrança da dedicação às obras que eles praticaram, as quais não foram queimadas quando provadas pelo fogo. As nossas obras serão provadas pelo fogo, e aquelas que o fogo não queimar serão as aprovadas e aceitas por Deus. Eu poderia continuar citando outras passagens bíblicas acerca da bênção da perseverança, da felicidade eterna dos crentes justificados pela fé em Jesus. Eu poderia continuar falando aqui da maldição da condenação eterna aos ímpios que rejeitaram a Jesus e rejeitam, além dos que também apostataram da fé, abandonaram a fé, perderam esse selo de propriedade de Deus na sua vida, perderam, apagou-se destas pessoas o fogo do Espírito, e agora negam o conhecimento, negam a experiência espiritual que uma vez tiveram, daquilo que foi revelado a elas e em outro tempo, para que pudessem obedecer e preservar a sua alma para a salvação. Hoje estão caminhando num caminho contrário ao que Deus tinha preparado para a sua salvação. Mas eu encerro essa reflexão lembrando o que disse o apóstolo Pedro na sua segunda epístola. Veja o que está escrito na segunda epístola, melhor, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1,
versículos 14 a 17. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocaste como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu iniciei falando do meu testemunho de conversão, da transformação que Deus operou na minha vida quando eu clamei por socorro. Se um dia eu clamei para Deus me libertar do poder danoso que as minhas paixões carnais me causavam, e isso porque eu era ignorante em relação ao plano de salvação de Deus para a minha vida, como que depois de ter uma poderosa experiência com o Espírito Santo como eu tive, como eu não vou buscar a santificação e como eu não vou me esforçar diante de Deus para dar bom testemunho, bom exemplo que estimule outras pessoas à fé em Jesus, se desde que Ele transformou a minha vida, a minha razão de viver tem que ser Jesus, e a minha permanência nesse mundo só tem utilidade se for para atender ao propósito de Deus através da minha vida. Porque o propósito de Deus na minha vida, que é o da salvação, eu já alcancei. Mas agora eu tenho que continuar dando significado à minha existência como um instrumento que Ele quer usar para também estimular fé naqueles que Ele quer salvar através do meu testemunho de vida, através da minha prática diária de comunhão com Ele. Se eu considerei errado e digno de condenação práticas que me faziam sofrer e cada vez mais também me distanciavam de Deus, como que agora eu vou mudar de ideia e, em nome do amor de Deus, eu vou tolerar o pecado na vida das pessoas que eu agora sei que estão caminhando para a perdição, depois de tudo que Deus me revelou? Eu preciso continuar amando as pessoas, sejam elas quais forem, que insistam na prática dos pecados, os mesmos pecados que eu praticava antes de me encontrar com Jesus e que tanto me fizeram sofrer. Eu tenho que continuar amando essas pessoas, E eu até disfarçava, quando não conhecia Jesus, como alguém que não era impactado pela dor e pelo sofrimento do pecado. Mas na minha alma, e só o Espírito Santo é que pode sondar nossa alma, nosso íntimo, eu estava acabado, morto, aos 21 anos de vida. Mas eu preciso também, além de amar essas pessoas, ser insistente com elas na questão da necessidade de que se arrependam, abandone as práticas pecaminosas, da mesma maneira como alguém um dia insistiu em pregar para mim e falou a verdade, não deixou de me falar que eu precisava me arrepender, que eu precisava me converter, e por mais inconveniente que parecesse, porque muitas vezes aqueles que vinham me falar de Jesus, de que eu precisava me arrepender e me converter, parecia inconveniente. Por mais inconveniente que pareça, essas pessoas me fizeram entender que eu precisava mudar de vida e que realmente, se eu quisesse ser feliz, eu precisava ser transformado pelo Espírito Santo, porque eu só posso expressar o amor de Deus
por alguém, o amor de Deus, eu só posso falar do amor de Deus para alguém quando eu confronto esse alguém com o seu pecado, não para condená-lo, mas para dizer que Deus o aceita assim, dessa maneira, de modo como está, desde que confesse a sua fraqueza e reconheça também a sua total dependência do Espírito Santo, que é quem opera em nós a santificação para Deus. A gente precisa dizer isso para as pessoas, não é na sua força. Você não vai conseguir sozinho, mas Deus providenciou através do Espírito Santo o escape, o livramento, a força, o poder, a capacidade para você vencer e ser um abençoado, um santificado nesse mundo, mesmo que você continue assediado pelo pecado. Deus vai dar a você condições espirituais de não se envolver mais na lama e no lodo do pecado. E a convivência com ninguém que ainda não tenha entregado a sua vida a Jesus pode nos tornar coniventes. A convivência com aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador não pode nos tornar coniventes com as suas práticas pecaminosas, como se isso não interferisse na nossa santificação. Tem gente que quer conviver com o ímpio e acha que isso não tem nada a ver. E aí a Bíblia diz o seguinte, eu quero ler com você, Ageu capítulo 2, versículo 11 a 13. Veja que reflexão interessante. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tenha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Respondeu os sacerdotes: ficará imunda. A interpretação sobre esse texto a respeito da pergunta que Ageu tinha que fazer aos sacerdotes é muito simples. O sacerdote ele levava no seu bolso ou na orla da sua roupa, ele levava um pedaço de carne já consagrado, separado, para ser oferecido no altar do sacrifício. Chegando lá, ao encontrar outros objetos sobre a mesa, e lá ele encontrava pão, lá ele encontrava um prato de cozido, uma garrafa de azeite. A pergunta de Ageu é essa: caso aquele pedaço de carne que ele tivesse no bolso tocasse um daqueles objetos, nem por isso ele se tornaria consagrado pelo contato com aquele pedaço de carne trazido pelo sacerdote. E por outro lado, se alguém se apresentasse no altar de forma impura e tocasse em algum daqueles objetos, e aí sim o objeto tocado pela pessoa impura se tornaria também impuro. O resumo disso tudo é que, enquanto a santificação é uma prática pessoal e intransferível, ou seja, a sua santificação não torna ninguém consagrado a Deus além de você. A sua santificação traz benefícios para você mesmo. O pecado, pelo contrário, ele é contagioso. E ele é contagioso a quem quer que seja. E por mais consagrado a Deus que alguém pense ser, se negligenciar o poder do pecado, vai também sofrer a corrupção pelo pecado. Então, sendo conhecedores dessa verdade, o que nós precisamos fazer? Nos santificar, porque nós queremos ver a Deus,
não na condição de ímpios que um dia comparecerão perante o tribunal de Cristo para serem julgados segundo as suas obras, já na condição de condenados. Mas nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo como justificados pela fé em Jesus, sabendo que não seremos salvos pelas obras, mas as obras nos acompanham. É o que a gente leu na palavra de Deus nessa noite. Que Deus nos ajude a fazermos aquilo que é bom, agrada a Deus e edifica as outras pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar em pé e vamos estar orando nesse momento. Vamos estar consagrando o nosso coração a Deus. Em nome de Jesus.